Que você fechasse seus olhos, vamos orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa tocar em nossas vidas nessa noite. Deus, vem com a tua mão poderosa, unge-nos com teu óleo, que tudo que for dito aqui seja tirado direto do teu altar, que o Senhor possa tocar em nossos corações, transformar as nossas vidas e transformar o nosso caráter. Deus, é assim que humildemente nós te oramos, louvamos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. Tem um dito popular que diz assim: diga-me com quem andas, que eu te darei quem tu? Diga-me com quem andas, que eu te darei quem tu? Sabe que muito tempo eu achei que isso fosse bíblico, que essa passagenzinha fosse bíblica. E tem outros ditos populares que é mais ou menos no mesmo sentido. Ao lado de um grande homem, vem sempre uma grande mulher. Tem outro: quem se mistura com porco, farelo come. Mas esse primeiro, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, eu achava que era bíblico. Mas não é. Eu estava um certo dia fazendo meu TSD, aí estava lendo uma das partes do Provérbios e vi um que era parecido, muito parecido com esse dito popular. E o Senhor disse: ministra isso para os meninos? Eu disse: maravilha, se tiver a oportunidade eu vou ministrar. Mas o que é que esse dito popular quer dizer, amados? Diga-me com quem tu andas, que eu te darei quem tu és. Ele quer dizer o que para nós? Que as pessoas que estão próximas da gente nos influenciam. As pessoas que andam com você, outros podem olhar o seu caráter através da vida daquelas pessoas que comungam de uma caminhada contigo. Esse dito popular é isso. O cerne dele é esse. Com as pessoas que você caminha, com as pessoas que você se relaciona, com as pessoas que você tem mais comunhão, outras podem ter uma referência de quem é você através da vida delas. E como, amados, nós somos influenciados por nossos amigos, tanto para o bem como para o mal. Nossos amigos podem fazer com que a gente se eleve e seja colocado numa condição de altura, de destaque, e ao mesmo tempo, nossos amigos, dependendo da qualidade desses amigos que andam com você, podem fazer com que você entre em enrascada, em encrenca, em problema, em dificuldades. Amém? Tem esse dito popular, mas eu vou dizer para vocês, são 4 referências bíblicas que falam a mesma coisa desse dito popular. O primeiro, e é o que mais me chama a atenção, está em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Olha o que o dito popular é: diga-me com quem andas, que eu te darei quem tu és. Me diga com quem você tem amizade, que nós saberemos como é o seu caráter. E o nome disso hoje que está muito em moda, é uma coisa chamada contágio social. O pessoal do marketing digital aí fala muito. Como é que está seu contágio social? Ou seja, como é que estão as pessoas que você se relaciona? Como é que você está conseguindo influenciá-las? Como é que elas estão te influenciando? E essa de influenciar, amados, é tão sério de um jeito, que nós somos influenciados por palavras que as pessoas falam, nós somos influenciados por atitudes que elas praticam. Então, tudo que relaciona com eles, e nós conseguimos captar através dos nossos olhos e do nosso ouvido, aquilo começa a fazer parte das nossas vidas. E eu, tomando banho, o Senhor me lembrou de um exemplo interessante, de alguns exemplos interessantes. O primeiro, eu cheguei em Fortaleza e para fazer meu cadastro, minha matrícula, minha vaga, minha seleção, melhor falando, na casa do estudante. E com esse tempo eu passei um tempo com meu primo lá na residência universitária. E ele estava na época de prova, de provas semestrais, e ele estava meio carregado, e tudo que ele falava era assim: rapaz, essa prova é osso, barão. Isso aqui, Moisés, isso é osso, barão. E isso começou a passar a ser meu dialeto também. Qualquer coisa difícil eu falava: rapaz, isso é osso, barão.
E fui falando aquilo, voltei para a Bahia, voltei para a minha cidade. E qualquer coisa que a galera falava que eu achava difícil, bicho, isso é osso. E passou um tempo, as pessoas que eu me relacionava, meus colegas de turma, a galera que a gente jogava bola, passou um tempo, todos eles começaram a falar essa mesma coisa, nessas mesmas situações. Tinha algo diferente, tinha algo difícil para acontecer. Rapaz, isso é osso, Barão. E Deus começou a me lembrar do como é que nós somos influenciados. Meu primo começou a falar muito e repetir aquela frase para mim, nesse contexto de dificuldade, de problema, de situações difíceis. Eu comecei a vivenciar aquilo. Voltei para casa, e toda situação que tinha de dificuldade comigo e próximo a mim, eu repetia a mesma frase. E aquela frase passou a fazer parte do meu cotidiano e do cotidiano dos meus amigos. E o Senhor disse, está vendo como nós, como vocês são influenciados por tudo o que está ao seu redor? Todas as coisas boas e as coisas ruins que acontecem conosco, nos influencia e nos marca. E o Senhor está falando nessa noite para a gente tomar cuidado com as pessoas que a gente anda. Abra o olho, tome cuidado. Olha o que é que está escrito em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Foi um menino besta que escreveu isso aqui. Pensa num cara, um menino besta, mal vivido que escreveu isso. Quem escreveu isso aqui foi um dos caras mais sábios que pisou na terra, chamado Salomão. E olha o que é que ele diz? O que anda com sábios ficará? Quem anda com pessoas sábias, com pessoas inteligentes, com pessoas que pensam para frente, que pensam no futuro, que desejam um futuro melhor, que começam a estudar para ter uma coisa melhor, o que acontece com ele? Ele vai começando a adquirir esses mesmos conceitos, adquirir as mesmas coisas, querer as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas. Aquele que anda com pessoas sábias, esse naturalmente vai se tornar sábio. Aquele que anda com pessoas sábias, que tem sabedoria. Mas você não quer sabedoria, é conhecimento aplicado. Você quer saber uma pessoa que é sábia? É tudo que ele aprende, ele aplica. Esse é sábio. Às vezes tem sabedorias corriqueiras, mais simples, que você, quando não sabe, acha a coisa mais difícil do mundo, mas quando aprende, vixe, Danley, quando entrou lá no trabalho dele mesmo, achava que fazer picolé era a coisa mais difícil do mundo. Hoje, fazer picolé para ele é como? Faz com o olho fechado, não é? Porque agora ele tem a sabedoria, conhecimento aplicado, conhecimento prático. Para mim fazer um picolé, não dá. Não tenho. Posso até aprender, posso desenvolver, posso fazer tudo. Mas ele faz naturalmente. E isso, amados, é algo importante para nós. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Ande com sábio, se tornará sábio. E aquele, mas o companheiro do tolo será destruído. Na minha versão, o que é que está escrito? Quem anda com sábio será sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Qual o destino de pessoas que andam com outras que não têm juízo, que não têm consciência, que não sabem o que é certo e o que é errado? O destino dele acaba o quê? Mal. Praticar coisas ruins, fazer coisas ruins, pensar coisas ruins, atrair coisas ruins. Mas atrair, porque aquilo que você fala é aquilo que você atrai. Aquilo que você declara, aquilo que você profetiza, é aquilo que acontece com você. Uma vez, outra lembrança que o Senhor está me dando. Eu estava na faculdade, tinha um grupo de colegas nossos reunidos para estudar. E deu 11 horas da noite e a gente, mais ou menos na metade do conteúdo para estudar ainda. E teve um dos colegas da gente que ele se agoniou. Rapaz, não vai dar tempo não, não vai dar tempo não, isso aqui nós vamos ser reprovados, não vai dar tempo. Ele se agoniou a ponto. Éramos 5 estudando. De 3, ele já iria embora direto, de cara. Não, eu vou embora, eu não vou fazer essa prova amanhã não, vou fazer segunda chamada.
E ficou outro comigo estudando. E ele disse, e aí, Emerson? Eu disse, rapaz, eu vou estudar aqui até onde eu conseguir. Mas tu vai fazer a prova? Vou. Segunda chamada dessa matéria, meu amigo, não tem condição não. Esse, quando chegou na metade do caminho, continuando estudando, ele parou e disse, rapaz, realmente nós não vamos conseguir terminar de estudar isso aqui não, e nós vamos ser reprovados. E foi embora. E eu continuei com a minha, disse, rapaz, eu vou estudar até onde eu conseguir. Quando deu mais ou menos umas 2 horas da manhã, eu tinha terminado todo o conteúdo. Tinha estudado tudo. Tinha aprendido o que era necessário aprender. Eu disse, rapaz, eu vou fazer essa prova. E assim aconteceu. Mas uma situação de uma pessoa inflamou todas as outras, que foram fazer segunda chamada da matéria, e aí sim, levaram o pau na disciplina. Quando acabou, eu falando, eu disse, rapaz, por que é que aconteceu um negócio desse com a gente? Eu olhei para a cara do gelado e disse, aconteceu porque esse aqui começou a se agoniar. Nunca aconteceu isso com a gente. Por que aconteceu nesse dia? Por que vocês não foram fazer a prova? Não, porque eu achava que não dava certo, a gente não ia terminar. Eu disse, sabe que hora eu terminei de estudar? Ele disse, não, 2 horas da manhã. Isso era uma coisa corriqueira, né, Juan? Não é corriqueira agora? Estudar 2 horas da manhã para quem faz faculdade, imagine, é tranquilo. Mas como nós somos influenciados? Todo mundo estava de boa, tranquilo, estudando tranquilo, de boa, no ritmo. Aí quando um olhou para as páginas e disse, nós não vamos conseguir, mais da metade já vazou logo de cara. Porque acreditou que aquilo ali não ia dar certo. E quem é companheiro de tolo, acaba mal. Eu dando um exemplo desse dos meus colegas da faculdade, porque eles foram reprovados na disciplina, por terem fazer a segunda chamada, que é a coisa mais difícil do mundo da minha época, nessa disciplina. Quem fosse fazer, dificilmente passava. E eu disse para eles, não vão fazer isso aí, porque se for fazer, vai reprovar, meu filho. Ninguém passou até hoje, vocês serão os primeiros. E se encaixa bem direitinho nessa estratégia. Aquele que é companheiro do tolo, esse acaba mal. Não dá nada certo, não vai para frente, não se desenvolve. Quando está começando a pensar uma coisa boa, não, rapaz, desista disso aí, que isso aí não vai dar certo para você não. Você conhece alguém mais ou menos desse jeito? Você fala uma ideia, o cara diz, não dá certo. E essa, não dá. E aquela outra, não dá também. E vai ser o quê? Aquele companheiro do tolo, ele escuta maus conselhos. O companheiro do tolo, ele escuta caminhos errados. Aquele companheiro do tolo, ele é induzido a caminhar uma estrada que vai fazer com que ele caia num buraco lá na frente. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Ele só não completou, mas o companheiro do tolo será tolo. Que aí ficaria mais ou menos a mesma coisa. Mas o sentido é o mesmo. Então a pergunta para nós aqui é quem é que nós nos relacionamos? Quem são as pessoas mais próximas da gente? Porque pai, mãe, irmão, não escolhe, é ou não é? Esse aí Deus colocou com um propósito. Deus abençoe. Deus colocou com um propósito e a gente está nessa família. Mas nossos amigos, as pessoas que andam com a gente, esses são escolhas? Essa é uma escolha minha e uma escolha sua. Amém, amados? Outro versículo bíblico. Salmo 1:1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Você que está em casa, presta atenção e vai anotando também. Olha o que está dizendo. Bem-aventurado, amém, misericórdia? Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
e nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 quesitos básicos para nós aqui. Bem-aventurado é a mesma coisa de abençoado é aquela pessoa. Toda vez que você vê assim na Bíblia, bem-aventurado é a mesma coisa que o Senhor está dizendo. Abençoado é aquela pessoa. A primeira coisa, abençoado é aquele camarada que não anda nos passos dos pecadores. Não anda junto, não caminha. Não detém no caminho. Não anda e nem detém no caminho. E o terceiro, não se senta na mesa dos escarnecedores. Sentar em mesa, amados, é a mesma coisa de ter comum. Sentar em mesa é a mesma coisa de ter comunhão. O que é que o Senhor está falando para nós? Abençoado é aquele cara que não anda com pecadores. Não é pecador no sentido de você, então eu não vou andar com ninguém, porque todos nós somos pecadores. O que a Bíblia quer dizer aqui é de pecador que tem o pecado como estilo de vida. Eu vou andar, só ando com um camarada que gosta de ir para o cabaré. O que vai acontecer comigo? Se eu só ando com ele? Vai chegar uma hora que vai acontecer naturalmente que eu faço o quê? Vou com ele para o mesmo ambiente. Essa pessoa que anda direto comigo, só anda comigo. Ele vai direto para um bar. Toda hora que ele está, ele vai para um bar. Eu ando direto com ele. Eu me detenho com ele nos caminhos. Eu permaneço com ele. Eu detenho. Eu passo tempos caminhando com ele. O que acontece comigo? Com o tempo ele me chama. Ei, vamos assistir o jogo do Vasco lá. Vamos ver o Vasco ganhando. Milagre, né? O mundo está na pandemia mesmo, né? O Vasco em primeiro e o Flamengo na zona de rebaixamento. Eu disse logo, está na pandemia pesada mesmo, porque o mundo está de cabeça para baixo. Mas tirando na brincadeira, camarada, ei, vamos lá tomar uma para ver o jogo do Flamengo, isso é flamenguista. O cara bate no seu ombro, não, meu irmão, que besteira é essa? Não tem problema não. Vai deixar de servir a Deus, vai deixar de ser crente que está numa mesa de bar, assistindo um jogo? Aí você só anda com um cara e diz, é mesmo, né? Ei, Marco, eu vou só lá assistir o jogo. Não, meu irmão, tu é doido, só assistir o jogo mesmo. E com o tempo você está ali empolgado, está naquela história, o cara tomando a cerveja, bota um copo para você. Não, toma só um pouquinho. Só um gole. Não falei mal não, só um copinho, não tem besteira não, está assistindo um jogo, o jogo está emocionante. É aquele camarada que já bebeu, que saiu daquela vida, mas acaba se coça. E não dá aquele cara cutuca, ei meu irmão, deixa de ser besta, tome. E numa dessa aconteceu uma comigo pesada. Fui com os meus familiares para uma formatura do meu irmão. E essas pessoas que eu conheço bebem. E chegou um tempo, ele estava lá no meio dele, estava no meio deles. Um pegou um litro de cana e disse, ou abre a boca e toma, ou vai ser na roupa toda. Natália até ficou assim, apreensiva. Assim, rapaz, será que um vai beber? Será que não vai? Aí um gritou, e aí, vai ser o quê? Na roupa ou na boca? Eu disse, pode tacar na roupa inteira, porque eu não bebo isso não. Mas se fosse outro, em outra situação, se eu não tivesse feito meu TSD naquela tarde, aquele bem feito, orado, estava com o espiritualzão lá em cima ainda, o espiritual falando muito mais forte do que a carne. Podia pensar, mas rapaz, eu vou ficar aqui numa festa de formatura, todo fedendo na cachaça, não, bota só um gole na minha boca, não falo para ninguém que eu bebi, não. Por isso que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Então, se você está sendo tentado demais para alguma coisa, o conselho que eu dou para você, ore. Intensifique nas suas orações. Está sendo provado por alguma coisa? Você está sendo preparado para alguma coisa? Você está passando por uma dificuldade? O que é que eu devo fazer, Emerson? Orar.
Pedir a Deus, clamar ao Senhor, fortalecer a alma, porque quanto mais o espiritual seu estiver preparado para aquela tentação, para aquele embate, mais você consegue vencer. Porque quem vence não somos nós, é o Espírito que habita na gente. Se fosse pela minha carne, estava gritando, bota o litro todo, derrama todo na minha boca. Mas o Espírito da consciência diz, não, isso não é para você mais, filho. Você já veio disso aí. E depois que tiraram o litro, eu fiquei olhando para a cara de cada um assim, e vendo uns sorrisos falsos. Ei, amados, Deus é maravilhoso. Mas eu vou para uma balada que eu vou converter meu amigo na balada. Isso é uma maior mentira, uma enganação que alguém já pode ter falado para você, ou falado com você, ou você ter falado para alguém. Eu vou para o carnaval pregar Jesus para o cara que está ali no trio elétrico. Como? Ou é mais fácil você estar dando... Hein, Darley? O que é mais fácil? Ele se converter naquela muvuca toda ou você tá na balada? É mais fácil você se desmantelar, a Bahia falou tudo. É comunhão. E um detalhe que o Senhor fala aqui, para a gente prestar atenção, com a qualidade também dos nossos amigos. Quem é que você se relaciona mais? É com o povo do mundo ou é com o povo crente? Quem é que anda mais contigo? É servo de Deus ou servo do capeta? Tem crente que tem mais amigo do mundo do que amigo dentro da igreja. Tem crente que visita mais amigo do mundo que os amigos da igreja. Recebe os amigos do mundo, mas nunca convidou um amigo da igreja para ir na casa dele. Quer fazer o quê? E aqui é algo interessante. Esses pseudos amigos te induzem a fazer coisas erradas e quando você está na pior, não tem um que vai em seu amparo, em seu socorro. Todos ficam fazendo assim, ó. Aí, o que aconteceu com o Darley aí? Ó. Tinha uma pessoa conhecida nossa, que tinha gente que fazia ele sair de casa mais de 10 horas da noite, para fazer coisas. E no dia que ele adoeceu, não foi ninguém visitá-lo no hospital. Ninguém ligou para a família para perguntar se ele estava bem ou se ele estava mal. Ninguém ligou para ele para dizer, se precisar de uma doação de um sangue aí, alguma coisa que você precisar, pode contar comigo, porque eu estou com você. Cadê? É a pergunta, que amigos são esses? Que amizades são essas? Eu estou falando com você que está me vendo e ouvindo agora, passe assim na consciência quem são as pessoas que estão do lado de você de verdade. Geralmente você não enche os dedos da mão não, viu? Colega de farra, colega de bagunça, colega de futebol. Meu irmão, você tem 200, você tem 500, você tem 1 milhão. Mas amigo de verdade, que vai estar contigo no choro e na alegria, na dificuldade, no problema, então selecione, veja quais são as palavras, a qualidade das palavras. Uma pessoa começou a andar comigo esses tempos, de 2 ou 3 palavras que ele falava, era palavrão na boca, eu disse, vixe, esse aqui não dá para andar não. Ainda falei isso, mas rapaz, isso é meu jeito, isso é meu jeito. Maravilha. É seu jeito, você não quer mudar, parabéns para você, Deus abençoe. Agora andar comigo, falando isso, não dá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, 33.
1 Coríntios 15, 33. Olha o que está escrito. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. E aqui eu vou dar um exemplozinho que aconteceu faz tempo. Esse exemplo que eu vou dar. Esse aconteceu faz tempo. Ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Tinha dois camaradas dentro do jardim do Éden, Adão e Eva. Deus tinha construído o paraíso da terra, tinha dado a eles para tomar de conta, para dominar, para fazer tudo. Passou um tempo, estava Eva lá sem fazer nada. Quem foi que começou a barulhar no ouvido dela? A serpente. E tudo que ela falava era o quê? Era coisa boa ou era coisa ruim? Era uma conversa boa que ela estava tendo, ou era uma conversa ruim com a serpente? Péssima. E a serpente começou, e aí Eva, beleza, como é que tá, mulher? Não, está de boa, tranquilo, não. E Adão, filé mignon. E aí, como é que tá? Está fazendo o quê? Não, estou tranquilo aqui. E aí, Deus? Rapaz, Deus é show. Mas rapaz, ele está mentindo para vocês. E o que é que Deus está mentindo? Tu não sabia não? Não. Se tu comer essa fruta aqui, tu vai ser igual a ele? E Ele está falando aí que vocês não podiam comer fruta nenhuma? Não, é só essa aí que a gente não pode. Ah, é por causa disso. E Eva disse, por que, serpente? Não, porque aqui quando você comer, pense no conhecimento, você vai ser igual a ele. É mesmo, é. Tu comeu, foi lá para Adão e disse, toma, pai. Adão olhou para a fruta e disse, aqui já era. E Adão amou mais Eva do que a Deus. E vá. Primeira coisa deles, percebeu a sua nudez. E Deus falou o que para eles? Perdeu, playboy. Vaza. E os malandros ainda foi correr para a árvore do quê? A árvore da? Árvore da vida. E olha como essa passagemzinha é tão interessante. Qual era a única árvore que Adão não podia comer? Do conhecimento do bem e do? Mas da árvore da vida ele podia comer, sim ou não? Podia. Por isso quando ele provou do conhecimento do bem e do mal, que a morte veio sobre ele por conta do pecado, ele foi correr atrás de quem? Já que eu vou morrer, espera aí, eu vou fazer que eu tenha a vida eterna. Onde? Vou correr para a árvore da vida. Isso presta atenção. Qual era a única árvore que era verdade ele comer? Aquela. As outras, podia comer tudo. Por isso que o mala do Adão pegou no braço de Eva e disse, corre, para onde? Para a árvore lá. Porque ele disse que morrer, mas nós vamos dar um olé em Deus. É mesmo, vamos dar um olé em Deus. Ele disse que a gente ia morrer, mas se ele comer daquela fruta, nós seremos eternos. Aí quando Adão e Eva chegaram perto da árvore, estava o que perto deles lá? O anjo gritou para Adão e disse, chega, Bitelo, chega, vem. Vou pílula, volta. Amém, amados? Mas foi de uma má conversação. O cara começou a falar besteira no ouvido de Eva, Eva caiu na besteira, fez a besteira, Adão pagou o pato, todo mundo, e nós pagamos o pato até hoje. Só somos libertos quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque se a gente não reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente ainda cai naquela maldição de Adão e Eva, amados. Um dos motivos de aceitarmos Jesus é nascermos de novo. Não mais nascidos da carne pelo pecado, mas do Espírito para a vida eterna. Então eu aceito Jesus para me salvar? Claro, um dos motivos básicos é esse. Então você está perto de uma camarada, perto de uma pessoa que só fica falando asneira, besteira, abobrinha, carga d'água, que não,
assuntos que não te edificam em nada, que não engrandecem em nada, só te bota para baixo. Para que com um camarada desse você está perto? Você já chegou perto de alguém que ele começou a conversar, dá logo uma agonia? Mas você chega bom, sorridente, alegre, satisfeito, você volta chorando e desesperado. Como é que está a vida? Fulano, não, minha vida está ruim demais, não presta, o governo está fazendo isso, política é isso, fulano é isso, lá em casa está uma bagunça, desgraça em cima de desgraça. Quando você sai perto de um camarada desse, você já sai quase com vontade de morrer. E a Bíblia nos ensina, a tudo dai graças. O Senhor nos fala para a gente alegrar todo o tempo. O que sai da nossa boca não é para maldizer, não é para falar coisa ruim, não é para falar palavrão, não é para falar coisa que nos bote para baixo, mas palavras que nos edifiquem. E um bocado de passagem bíblica fala para a gente, tomai cuidado com as suas palavras, porque as nossas palavras têm poder de vida e de morte. Primeira João, capítulo 1, versículo 7. Isso aqui é para a gente se encerrar. 1 João 7. Olha o que está escrito. Se andamos na luz, se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que ele fala, Pai? Você que anda nos caminhos do Senhor, você que anda na luz, como Jesus já está na luz, vocês têm que ter comunhão com quem? Uns aos outros. O Senhor fala para a gente ter relacionamento com pessoas que processam a mesma fé, que andam com os mesmos pensamentos, andam na mesma direção. Porque quando um está começando a fraquejar, o outro espera aí. Não, meu irmão, espera aí. Se eu estou com dificuldade em tal coisa, o que é que você fez? Eu fiz isso e isso, vamos orar. Um dos meus irmãos chegou aqui hoje e disse, se eu estou com problema nessa área, o que é que eu faço? Vamos orar, meu irmão. Vamos nos fortalecer. Quando a vontade vier, você começa a orar em línguas. Quando a vontade vier, você ajoelha e começa a orar. O caminho é esse? Se andamos na luz, se conhecemos Jesus, se professamos uma fé em Cristo, devemos ter comunhão com pessoas que fazem a mesma. Devemos ter comunhão com as pessoas que fazem a mesma coisa. Então é isso que o Senhor quer para nós, amados. Que a gente tenha comunhão uns com os outros. E comunhão vem de comunidade, comunidade vem de comum unidade. Qual a unidade que nos torna comuns? Jesus Cristo. Comunhão vem de comunidade, comunidade vem em comum, uma unidade. Qual a unidade que nos une, que nos junta, que nos congrega aqui, que nos junta, que faz com que a gente esteja no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma hora? Jesus Cristo. Então é isso que nós temos que fazer. Termos amizade com pessoas crentes. Termos comunhão com pessoas crentes. Mas eu tenho um bocado de amigo do mundo, é para eu acabar com as amizades do mundo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você se fortalecer, para não se deixar influenciar por elas. Se blindar. O nome certo é blindar de más conversações, de coisas que podem abalar a sua fé, de coisas que podem induzir a você pensar errado, fazer errado, agir errado. Teve uma vez que nós fomos chamados para uma conversa com uma pessoa, e ela com problema no casamento e tal. Um conselho que um dos amigos dele tinha dado: homem, separe dessa mulher que no mundo tem 1 milhão. E quando ele foi falar, ele disse: fulano, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz sobre o casamento.
que o homem não separe aquele que Deus uniu. Se você se separar, você está quebrando uma aliança. Ela te traiu? Não. Você traiu ela? Não. Esse foi o conselho para essa pessoa. E ele parou para pensar e disse, rapaz, não, meu irmão, nós não estamos dando opinião nossa, não. Nós estamos falando com você o que a Bíblia diz. Você é um servo de Deus? Sou. Você acredita no Senhor? Acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. O que a Bíblia fala? Você acredita na Bíblia? Acredito. Então o que ela fala a respeito disso? A palavra fala isso, isso e isso. Sou eu que estou falando? É minha opinião? Não. O que a palavra de Deus fala nessa situação para nossas vidas? E ele tomou consciência daquilo. O que eu faço? Rapaz, converse com a sua esposa, sente com ela, tenha uma conversa franca. Você tem que ser amigo dela, não inimigo. E o assunto foi resolvido. Então, quem é que nos influencia? E como nos influencia? E é isso que o Senhor está começando a chamar a sua atenção hoje. Para você prestar atenção em quem orbita perto de você. E como elas estão te influenciando, se é para o bem ou se é para o mal. Se for para o mal, se afaste. Pelo menos por um tempo, até você conseguir saber lidar com aquela situação. E trazer ele para o caminho da luz. Mas se você não consegue, afaste. Qual o primeiro conselho para aquelas pessoas que estão querendo parar de beber? Não passe perto de bar. Por quê? Porque você passar perto do bar, pode dar uma vontade de você entrar e tomar uma. É ou não é? Do mesmo jeito. Amém, amados? Queria que você ficasse de pé. Chamar o Ministério de Louvor e Adoração. Você que está em casa, fique da forma que você estiver. Essa mensagem de hoje é uma coisa prática. É algo prático. Você decide fazer ou não. Mas a vida é sua. É ou não é? As escolhas também. E as colheitas também.